Olá, que a paz de Cristo seja contigo. Eu sou Anderson Macieira e eu sou apaixonado pela Bíblia, eu venho estudando a Bíblia há muitos anos e quero trazer aqui nesse canal um pouco do meu conhecimento para poder te ajudar a entender melhor a Bíblia, entender passagens, como ler a Bíblia e a gente poder crescer junto, trocando ideia, você também colocar seus comentários aqui, perguntas, dúvidas, para a gente crescer junto. E a gente criar realmente aqui uma comunidade que possa crescer no Senhor para a honra e glória dele. Então, o objetivo desse canal também é te mostrar as artimanhas daqueles que se dizem cristãos, mas distorcem a palavra, a gente entender como é que isso funciona. E no primeiro capítulo, hoje, o capítulo é Como Entender a Bíblia. E hoje eu vou querer te mostrar o quê? Quem pode entender a Bíblia? Será que todos conseguem entender a Bíblia? 2, como ler e entender a Bíblia? Quais são os processos para você ter uma noção melhor de como entender a Bíblia? O que é exegese, o que é hermenêutica, né? E como essas coisas podem ser aplicadas à leitura da Bíblia e ao uso diário, no nosso dia a dia, né? E uma diferença importante, a diferença do contexto histórico para princípios eternos, né? Então, o que na Bíblia é uma questão cultural da época, que serviu ali para exemplificar naquele momento, mas qual é o princípio que está por trás daquele ensinamento que pode ser trazido para a nossa vida hoje, ou não, porque existem partes na Bíblia que têm um objetivo específico ali para aquele grupo, para aquela época, e que não cabem para a gente hoje, né? E assim a gente pode aprender como diferenciar melhor isso. O que é princípio não muda, independente da época, né? Os anos vão passar e a Bíblia é sempre atual, ela sempre se renova. Então, a gente vai aprender essa diferença. E, por final, eu vou falar um pouco de dicas de como você pode ler a Bíblia de maneira que seja mais eficiente e que você não desista. Quantas vezes a gente já não tentou começar a ler a Bíblia? Muita gente começa e para pela metade, desanima. Então, na minha experiência, quais são as melhores técnicas, né? Algumas, pelo menos, não todas, para a gente poder crescer melhor nesse entendimento. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a primeira pergunta é: quem pode entender a Bíblia? Será que todos conseguem entender a Bíblia? E essa pergunta é importante, porque a Bíblia, embora ela seja complexa em muitas partes, ela foi criada para todos, para o povo principalmente entender. Então, uma coisa importante, número 1, para você entender a Bíblia, você precisa ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo. Porque você pode pegar a pessoa com mestrado, doutorado, pós-doutorado, saber hebraico, aramaico, grego, latim, não importa. Se ela não for salva, se ela não crer em Cristo, ela vai entender muita coisa histórica, muita coisa léxica, da origem das palavras e significados, muito bonito, mas não vai entender o cerne da mensagem. Ela não consegue. O salvo apenas consegue. Existem pessoas semi-analfabetas que decoram a Bíblia e sabem interpretar muito melhor do que muita gente muito graduada. Ah, então você está me dizendo que não precisa estudar? De maneira nenhuma. O estudo é importante e estimulado na própria Bíblia. Né? Então, assim, a gente precisa, sim, estudar a Bíblia, a gente precisa se esforçar, e Deus vai usando essas ferramentas que são as línguas antigas, o contexto histórico e tantas outras coisas como ferramentas para melhorar o nosso entendimento, ok? Então, sim, precisamos estudar, mas a Bíblia é para todos. Então, assim, quem pode entender a Bíblia? Em primeiro lugar, você tem que ter mudado o teu chip lá na cabeça, né? De pecador para salvo, para remido, para lavado pelo sangue de Jesus. Aí você começa a entender a Bíblia realmente como é. Dito isso, a gente vai passar, eu vou te falar da importância, né? O apóstolo Pedro, ele diz aqui, em 1 Pedro 3,15, ele fala assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder
a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aí a gente já consegue ver que ele, fora outras passagens da Bíblia, ele nos estimula a estudar a Bíblia. A gente precisa estar preparado para aqueles que vierem perguntar sobre a nossa fé, né? De forma a se converter ou de forma a nos confrontar. Isso é muito importante. Então, vamos para a segunda etapa. Como ler e entender a Bíblia. Então, assim, é importante entender que, assim, além de ser salvo, você precisa também saber um pouco da sua língua mãe. A nossa Bíblia está traduzida para português em várias versões. É importante que você tenha mais de uma versão, versões mais antigas, tipo Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, e algumas mais novas, que nem todas eu sou muito fã, mas de qualquer maneira elas trazem um entendimento diferente e muitas vezes melhor. Nem sempre, mas muitas vezes melhor. Então você poder comparar Bíblias diferentes é muito importante, não nenhuma só. Mas por que a Bíblia mais nova tem algumas vantagens? Eu recomendaria hoje a Nova Almeida Atualizada. Foi feita de maneira séria, é uma boa Bíblia de estudo atual. E o que acontece? A arqueologia, os estudos históricos vão descobrindo, fora até da Bíblia, como os povos antigos interpretavam certas atitudes sociais, coisas, que aí quando a gente lê a Bíblia, numa versão mais atualizada, a gente, então realmente era isso que ele estava querendo dizer com isso. A própria interpretação das palavras vai crescendo com o tempo. Então, a versão antiga é muito boa, mas a versão nova complementa, né? O que acontece? Tem versões novas que tentam simplificar demais a fala para as pessoas entenderem. Isso tem uma vantagem para pessoas que têm dificuldade na leitura e tal, mas muitas vezes para o estudo mais aprofundado não serve. Por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é praticamente uma paráfrase da Bíblia. Ela não pode ser considerada para estudo, porque às vezes muda até o sentido das coisas ali. Então, para uma pessoa inicial, né, que está começando a aprender ali, que de repente não estudou tanto, as palavras ali são mais fáceis e ok, beleza. Mas para um estudo mais aprofundado, essa não serve, ok? Então, a gente vai agora avançar e saber, né? Você precisa interpretar a Bíblia. Eu vou pegar um exemplo bem próprio, vou usar a própria Bíblia, para te mostrar como é importante saber interpretar o texto na sua língua. Então vamos lá, um texto muito famoso. Vamos comigo. Mateus 3, 6, de 6 a 12. No capítulo 11, no versículo 11, fala assim, o João Batista: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, muita gente usa esse versículo 11, né, para falar, olha só, né, depois de Jesus vai vir para batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo, fogo do Espírito Santo e tal. E aí, essa interpretação está muito errada. E como é que a gente vai saber? Como é que a gente consegue saber isso? Olhando o próprio texto. Você vai ler o que está em cima e o que tem embaixo, e o próprio texto vai explicar. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, recorra primeiro à própria Bíblia. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, tem um tema principal. Qual é esse tema principal? É Jesus. Jesus aparece perfigurado desde o Antigo Testamento até Apocalipse, né? Então, você vê Jesus na história toda de Israel até Apocalipse. Então, olha como é que é a interpretação. Esse fogo aqui não tem nada a ver com o fogo do Espírito Santo. E, na verdade, fogo na Bíblia, na maioria das vezes, ele é usado como condenação, né?
ou como purificação no sentido de você ser destruído para ser purificado, né? Não tem a ver com o Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Até o próprio fogo de em Pentecostes, né? Que apareceram línguas como de fogo sobre a cabeça das pessoas que estavam ali, não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Então, até aí, a gente já consegue ver que há uma interpretação para levar para um entendimento específico de uma ideia, de repente de uma denominação, algo do tipo, né? Mas aí, ó, vamos ler agora o texto inteiro, do 6 ao 12, para você entender que fogo é esse, que não é o fogo do Espírito Santo. Então vamos lá. Versículo 3. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto, preste atenção agora, está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí vem o versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, ao final, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo que nunca apaga. Gente, qual é esse fogo que nunca apaga? É condenação, é inferno. Então aqui, né, quando você pega um texto, um versículo isolado, você cria a teoria que você quiser. Então, para você entender um versículo, você não só precisa do capítulo, mas precisa de toda a Bíblia para ver se embasa a ideia. Porque se em outra parte da Bíblia estiver falando que isso aqui não tem nada a ver, você tem que ir juntando as peças para encaixar. Por isso que é importante ler toda a Bíblia, a sua vida inteira. Você vai ler a Bíblia toda, acabou, recomeça, acabou, recomeça, acabou, recomeça. Você não vai parar nunca. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, como Paulo fala. Então, assim, ela se renova a cada dia, ela traz entendimento, traz fé, traz esperança, traz coisas novas para a nossa vida todo dia. Então, lê sempre. Vamos avançar então. Então, a gente falou que para entender a Bíblia, a gente precisa ser salvo. Segunda coisa, a gente precisa interpretar bem na nossa língua materna, né, interpretação de texto mesmo, ok? Ler o texto por inteiro, não ler só versículos isolados, né? Acaba criando um pretexto para algo que não tem nada a ver. Vamos para o próximo ponto, então. O próximo ponto, né, que é falar que a Bíblia, né, ela interpreta a própria Bíblia. Né? Então, qualquer dúvida que você tiver, você recorre à própria Bíblia para falar. E aí nós vamos lá agora para 2 Pedro 3, de 16 a 18. Então, vamos lá. O próprio Pedro fala que a Bíblia tem pontos difíceis, mas que ela é suficiente para trazer todo o entendimento que a gente precisa. Então ele fala assim: e tende por salvação a longanimidade, né, a paciência de nosso Senhor, como igualmente o amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes ou incautos e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha como é que ele está comparando o apóstolo Pedro, ele está comparando as cartas de Paulo às próprias escrituras hebraicas, ou seja, botando no mesmo peso, na mesma qualidade, porque tem muita gente que desconsidera às vezes Paulo, porque ele fala coisas que as pessoas atuais não gostam de ouvir, mas você não tem que gostar do que a Bíblia fala só, você tem que gostar da Bíblia inteira, o que ela fala de agradável e o que ela fala de desagradável. Você não vai à igreja para se sentir bem.
Você pode ir à igreja e se sentir bem, mas tem dias que você vai à igreja e você vai sair dali arrasado, porque vai confrontar com o teu pecado diário, com o teu erro diário, e isso vai te estimular a buscar santificação, a melhorar, a servir melhor a Deus. Então você não tem que ficar indo na igreja só porque tu sai animado de lá. Claro, tem dias que você vai ser animado, mas tem dias que você vai sair arrasado dali e tá bom, isso é muito bom, contanto que te cause mudança, mudança de pensamento, mudança de hábito, sempre seguindo o Senhor, a favor do Senhor. Então, deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o cuidado que a gente tem que ter em falar bem das coisas que estão na Bíblia. E quando a gente começa a usar a Bíblia para os nossos próprios interesses, deturpando, como muitos fazem por aí, eles estão trazendo destruição para a vida deles. Né? Eles vão pagar por isso. E que nós não façamos, mesmo que por ignorância, esse tipo de coisa. Ok? Então, que nós busquemos a Bíblia em sua plenitude, não só o que agrada. Vamos pregar o que precisa ser dito. Ok? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tomem cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, ou seja, esses que pregam a Bíblia, hoje em dia você vê muitos aí pregando, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém, né? Porque não é bem assim, vamos atualizar a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de gente sempre existiu e sempre vai existir, e cada vez está pior, porque o fim está se aproximando cada vez mais, né? E os sinais estão aí. Então a gente tem que estar firme, porque esse mundo vai de mal a pior. E o que ele puder fazer para afastar a gente da verdade bíblica, ele vai fazer. E se a gente deixar, a gente vai ser enganado. Então, insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, para que a ideia desses caras aí não faça a gente cair da fé, ou seja, fraquejar, né? Perder a comunhão com Deus, né? Viver uma vida afastada, isso não é legal. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há mais uma passagem que diz que a gente tem que estudar. Estudar, orar, né? Ter comunhão. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Né? Então, gente, uma coisa que é importante a gente saber, diferenciar, para entender melhor a gente precisa do Antigo Testamento e do Novo, porque Jesus, como eu falei, é prefigurado desde o Antigo até o Novo Testamento. Só que a gente tem que entender que o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, na condição de judeus, e que muitas coisas que estão ali não servem para a gente hoje. Claro, existem princípios eternos ali que servem até hoje, sem dúvida alguma. Mas a ideia é a gente conhecer como Israel, como Deus trabalhou na história do mundo e começou por Israel e chegou até os gentios, né? Mas se a gente quiser seguir, usar o Antigo Testamento para fazer o que Israel fazia, daqui a pouco a gente está fazendo um monte de absurdo, porque Israel tinha autorização para fazer tudo aquilo que ele fazia lá. Mas o nosso acordo, digamos assim, o nosso pacto com Deus, com Jesus, é outro. Então, não adianta querer ser Israel. A gente pode ser até um Israel celestial, lá no céu, quando chegar. Sim, lá. Mas aqui a gente não é Israel. Aqui nós somos igreja, a noiva, ok? E a nossa maneira de agir é diferente. Israel podia chegar lá, matar os inimigos, tomar a terra. A gente não pode fazer isso. E muitos países usaram isso para invadir outros países, para fazer coisas horríveis. E a gente não pode cair nesse erro. Né? O que é pregado no Novo Testamento, o que Jesus melhorou do Antigo Testamento para o Novo, é o que a gente tem que seguir. E é o amor, principalmente. Né? É a justiça, é a fé, é a paz, é o amor, principalmente. Então, assim, entender essas coisas vai nos fazer agir melhor aqui. E não achar que nós somos justiceiros, algo do tipo. Mas vamos continuar. Então, a gente aprendeu também que a gente não é Israel, a gente é igreja. Isso é muito importante levar em consideração. Sendo assim,
a gente tem que dar ênfase no nosso estudo no Novo Testamento, principalmente. Ele que vai dar o guia de como o cristão entende e vive a palavra de Deus. O Antigo Testamento traz noções ótimas, com certeza. Traz um monte de coisa horrível que eles fizeram lá, né? Os hebreus, justamente para a gente não fazer igual a eles, também, que ótimo. Mas o Novo Testamento é o que nos dá direção de como agir no nosso dia a dia, principalmente. E é isso que a gente tem que dar foco, ok? Então, vamos lá. Olha como é que é interessante, né? Jesus Cristo, como ele está desde Gênesis, do capítulo 1, né, e até Apocalipse. Em Apocalipse, Jesus é descrito como Cordeiro, né, aquele que vem com as vestes salpicadas de sangue e regerá as nações com vara de ferro. Né? Então, um Jesus muito diferente desse dos evangelhos, sair curando todo mundo, paz e amor. Né? Só que vamos deixar Apocalipse para um outro momento, que esse é o mais complexo, um dos mais complexos que tem. Agora, olha só, vamos lá para Gênesis 1, capítulo 1, o iniciozinho da Bíblia. Olha que interessante. Gênesis 1, capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha só, essa palavra Deus, no hebraico, ele é escrito de algumas formas diferentes, né? Javé, Elohim, né? O Yod-Vê-Vav-Rê, que é aquele tetragrama, né? Então, olha que interessante. Em Gênesis, Deus é escrito em hebraico como Elohim, Elohim que a gente conhece. Elohim, ou Elohim, é uma palavra plural. Olha que interessante como... Por que Deus, o nosso Deus, é o único Deus que é amor? Uma das características principais de Deus é assim, Deus é amor. Né? Isso é uma de suas características. Deus é luz, Deus é justiça, mas Deus é amor é muito em foco. Porque o nosso Deus, diferente dos outros deuses, é o único Deus que pode ser considerado amor. Por quê? Porque para a gente amar, a gente tem que ter um outro para amar. E a maioria dos deuses, os deuses nórdicos, os deuses da antiguidade, era um universo sem forma, né, que um deus criou, ou que daquela massa informe os deuses foram criados e tal. Olha que interessante. O nosso Deus, Elohim, ele é plural. Então, aqui no primeiro capítulo de Gênesis, já está falando da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se você ler essa frase ao pé da letra, é mais ou menos assim, cria até um problema na língua portuguesa, mas que para Deus não é problema nenhum. Seria assim, ó, no princípio, ó, criou e não criaram. No princípio, criou deuses, no plural, ó, no princípio criou deuses, o céu e a terra. Olha que interessante. Não é no início criaram Deus. Se fosse criaram, a gente ia falar que eram 3 deuses, mas não são 3 deuses. É um Deus só, mas são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dá para entender a Trindade? Não dá. Só aceita que é melhor. Mas olha que interessante, no capítulo 1 da Bíblia, no versículo 1, está falando aí da Trindade. Jesus já está aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia. Elohim, deuses, criou. Olha que lindo. Né? Então, é interessante a gente conhecer esses detalhes da Bíblia para a gente poder crescer mais e mais. Né? Então, agora vamos passar para a próxima fase, né? Que falar. Nós já falamos dos princípios, né? Falamos da parte cultural e dos princípios eternos, que esses não mudam. Né? E agora a gente vai para a última parte, que são dicas de como ler a Bíblia. Tá? Então, sempre que você for ler a Bíblia, você precisa levar em consideração algumas coisas para você entender melhor. E elas são: a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Nunca leia a Bíblia sem orar antes, porque a Bíblia, você cria uma conexão, uma coisa espiritual ali. Né? A Paulo fala que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. Ele não as entende porque elas são discernidas, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas são discernidas espiritualmente.
Então, assim, por isso que um salvo não consegue entender. Por isso que orar é importante, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, essa parte fala exatamente isso, né? E aí a gente vai para o que a gente deve levar em consideração. Ó, devorar antes, e a gente tem que se perguntar quando estiver lendo, né? Por quem foi escrito? Né? Foi Paulo que escreveu? Foi Lucas que escreveu? Foi Moisés que escreveu? Importante saber quem escreveu, porque a gente vai saber o contexto dele ali, ok? Para quem foi escrito? Então, um exemplo, Paulo, ele escrevia para a igreja que estava nascendo. A maioria das cartas dele era para resolver problema dentro da igreja. Porque diferente de nós que hoje temos a Bíblia, né, para nos guiar, ali ainda eles só tinham o Antigo Testamento, a Tanakh, e eles estavam ainda, essas cartas foram criadas justamente porque tinha um grupo judeu que queria trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Tinha o grupo dos gregos que vinham daquelas religiões politeístas e estavam querendo trazer isso para dentro da nova igreja. E Paulo falou, opa, isso aí não pode, não é assim, Jesus é outro esquema, né? E ele começou a trazer essas ideias para fortalecer, fazer um núcleo da Bíblia e para acabar com essas brigas dentro da igreja, que estava nascendo ali. Então a igreja, por um momento, ela não tinha ainda uma cara, né, uma doutrina certa, e depois ela foi se organizando, e mesmo no tempo antigo ainda de Paulo, ela conseguiu se consolidar de uma maneira muito boa. Então, é isso que você tem que levar em consideração, né? Por quem foi escrito, para quem foi escrito e com qual objetivo, que é isso que eu falei. Um exemplo, o objetivo de Paulo era criar uma base ali para a igreja que estava nascendo, evitar as brigas que estavam acontecendo lá dentro, né? Quanto de outros autores tinham outros objetivos, né? Em que contexto? Era um contexto de guerra? Era um contexto de perseguição? Tudo isso vai mudar o entendimento do texto, a gente entender essas coisas, né? E o gênero literário, é importante saber. Qual o gênero literário? Era um salmo? Salmos eram cânticos. Antigamente eles não escreviam, a maioria das pessoas eram analfabetas no Antigo Testamento. Os poucos que escreviam não tinham muitos recursos, eram tábuas de argila, era papiro muitas das vezes, pergaminho veio bem depois. Então, assim, a música, pensa numa música que você gosta muito, né? Você aprendeu às vezes lá na sua adolescência e você sabe de cabeça até hoje essa música, porque a música facilita o entendimento. Então, os salmos são para ser cantados e não falados ou lidos simplesmente. Então, os salmos são cânticos e eles eram muito importantes para passar essa tradição oral de um para o outro até hoje. Então, por isso que às vezes tem e uma música ela tem rima, embora a rima judaica ela não é igual à rima das nossas músicas, mas são tipos de rimas. Então, assim, não adianta você querer criar uma música como se fosse um texto, uma carta. Você tem que fazer combinações que vão criar ritmo para a música. Por isso que você não pode ler, às vezes, salmos numa literalidade sem entender que, às vezes, as palavras são jogos de palavras ali para poder fazer uma música, para as pessoas guardarem na cabeça e não esquecerem aqueles princípios que estão ali, né? Então isso é importante, né? Um gênero ou outro, o apocalíptico, não dá para entender da mesma maneira que você lê um evangelho, que é outro estilo literário. Então o estilo apocalíptico é diferente do estilo literário, do estilo das cartas que Paulo escreveu ou dos evangelhos que foram escritos por diversos autores falando de Jesus. Então, isso que a gente tem que ter em mente. E aí agora eu quero te dar algumas dicas de como ler. A gente tem o hábito muito de ler da seguinte maneira. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia. Eu não sou muito fã
desse método. E se você já experimentou esse método e está com dificuldade de aprender a Bíblia, eu vou te dar um método novo, que é você ler grandes blocos da Bíblia de uma vez, ok? Para qualquer tipo, você lê grandes blocos. Por exemplo, para você ler Efésios, que são 6 capítulos, gente, você vai gastar ali meia hora, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, né? As cartas lá de Pedro e tal, você vai gastar 10 minutos no máximo, assim, são 2 capítulos, é muito rápido. Então, assim, por que eu falo para você ler de uma vez, grandes blocos? Ah, mas o Evangelho são muitos capítulos, não dá para ler tudo de uma vez. Separe em 4 ou 5 blocos, mas não lê um capítulo por capítulo. Imagina você ver um filme. Você vai ver um filme de 1h30. Todo dia você vê 1 minuto do filme. Ah, eu vou ver 1 minuto do filme. Ah, legal. Aí no dia seguinte você vai ver mais 1 minuto do filme. Quando chegar no final lá desses 30 dias, 40 dias, quanto tempo levar lá de acordo com, no caso, 1h30, 90 dias que você vai levar para ler, né? 1 minuto por dia. Imagina no final desse tempo, você não vai lembrar dos primeiros capítulos, os primeiros minutos lá do filme. Passou já tanto tempo, ninguém vê um filme assim, 1 minuto por dia. Por que você lê a Bíblia assim, um capítulo por dia? Então você tem que ler grandes blocos. Por quê? A carta, ela se complementa. Um evangelho, uma carta, é um conjunto, você tem que ler como um todo. Se você ler como um todo, você, entendi o contexto geral. Então, a primeira dica que eu te dou, leia grandes blocos, tira as cartas pequenas, os livros pequenos, você lê de uma vez. E os grandes você divide em blocos que dê para tu ler, assim, sei lá, meia hora, 40 minutos por dia, ou o tempo que você tiver, o máximo possível, né? Não ficar assim, ler 1 minutinho ali, 3 minutos, mais ou menos, que é a média de se ler um capítulo, né, da Bíblia. Aí acabou, tchau, vou para o trabalho agora, eu vou fazer outra coisa. Não, tira um tempo ali para você ler, isso é importante, você vai ver que faz a diferença. Se você é novo e nunca leu a Bíblia, eu te sugiro ler da seguinte maneira. Comece por o Evangelho de João, depois você vai para Romanos, e de Romanos você vai lendo na sequência até Judas. Só não lê Apocalipse, se você é novo convertido, ainda não vai entender nada. Mas se você ler o Evangelho de João, Romanos em diante, você vai entender tudo que é necessário para um cristão saber, ok? Tudo para nossa salvação, para nossa piedade, o dia a dia, tá ali. Aí depois você recomeça, aí vai ler, começa lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí lê Atos, aí volta a reler. E isso é a minha sugestão para quem nunca leu a Bíblia e quer começar. Para quem já leu um pouco, já entende um pouco da Bíblia, ou você lê de uma vez, nessa maneira que eu falei, de blocos, vai fazendo as anotações do que você tem dificuldade, e aí quando você lê pela segunda vez, já lê mais devagar, só tirando as dúvidas. Agora, se você também quer dar uma ênfase, não deixar muito tempo do Antigo Testamento para trás, o que você faz? Você divide dias da semana, sei lá, segunda, quarta e sexta você lê Antigo Testamento, terça, quinta e sábado você lê o Novo Testamento. Blocos grandes também. Então você vai conseguir manter mais ou menos na cabeça o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo. O que você não pode fazer é essa coisa de ler um capítulo só por dia, é muito pouco. Tem que ser mais. Você vai ver a diferença do entendimento da Bíblia se você ler assim, ok? Então essa é a dica que eu te dou, ok? Ou divide em 2 blocos, dias da semana, ou lê tudo de uma vez do Novo Testamento, para a pessoa que é nova na Bíblia, lê João, o Evangelho de João, Romanos em diante, exceto Apocalipse. Depois vai pegando trechos do Antigo Testamento também, que são muito importantes para a gente conhecer esse contexto geral da Bíblia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês coloquem aí nos comentários perguntas. Não esqueça de dar o like, né? Passar esse link para outras pessoas, ok? Curtir o vídeo. Isso é importante para o YouTube reconhecer que o vídeo tem alguma relevância, para a gente poder levar essa palavra, esse entendimento a mais pessoas. E eu espero que vocês comentem,
coloquem suas dúvidas, suas perguntas, porque é difícil eu ficar respondendo a perguntas que ninguém está perguntando. Então, preciso saber o que vocês querem saber para a gente poder continuar e criar essa comunidade de estudo aqui juntos, ok? Então, coloca nos comentários, quem não quiser colocar nos comentários, você vai lá na página principal ali do canal e naquele cantinho ali da descrição onde está escrito mais, você clica que tem ali um e-mail do canal, né? Caminho de Louvor 2024@gmail.com. Você pode mandar suas perguntas por ali também, se não quiser botar nos comentários, tá? E a gente vai criando essa ideia. Gente, vocês podem ter discordado de mim em algumas coisas, não tem problema nenhum. Vamos crescer junto no entendimento, no amor, né? Põe seus comentários para que eu possa também, quem sabe, mudar meu ponto de vista em algumas coisas que eu não percebi, tá? Mas vamos crescer junto. Irmãos em Cristo, assim, dessa maneira. Vamos junto e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.